O Primavera Saúde está no ar e o tema de hoje é anorexia. Essa doença que em muitos casos não são levados a sério, mas deveriam. Quem vai nos esclarecer todas as nossas dúvidas é a doutora Fernanda de Souza, que já é uma parceira do Primavera Saúde, né? Seja muito bem-vinda, doutora. Eu que agradeço. Bom, para conversar, a gente tentar entender um pouquinho mais sobre o que é anorexia, queria que dá para a gente definir o que é essa doença? Então, a anorexia ela é observada por várias áreas, né, da saúde. Né? Várias áreas de atuação da saúde se preocupam, porque é realmente um tema extremamente relevante. Né? Então, a gente poderia definir, né, como a maioria das áreas se preocupam, como uma deficiência nutricional significativa, né, pela ausência de alimentação ou pela diminuição significativa da alimentação. E o que pode acabar levando, né, a pessoa a desenvolver uma anorexia? Então, a gente precisa ponderar assim, uma série de possibilidades. Né? Ela pode ser desencadeada por medicamentos que são utilizados e que têm essa função, né, que pode levar a uma anorexia, né, anoréxicos. Pode ser por um distúrbio emocional, afetivo, psicológico, né, em razão de uma série de questões que possam estar em torno dessa pessoa e desencadear, geralmente desencadeia, né, ali por volta da adolescência. Existem casos também de principalmente mulheres após os 40 anos que também podem desencadear. Né. Uma outra situação também, né, que pode levar à anorexia, algum tipo de cirurgia realizada, né, e que a pessoa não tenha conseguido se adaptar, né, à nova imagem corporal ou à nova função orgânica, né, e acabar desenvolvendo a anorexia em função dessas disfunções. Alguns teóricos também, pesquisadores, definem que a anorexia ela pode surgir, pode ser desencadeada por um momento circunstancial na vida, mas que seja um momento de uma situação diferente. Mudança de cidade, ou uma mudança brusca de vida, né, perda do emprego, né, essas questões também podem desencadear. Mas isso é óbvio se já houver uma estrutura, né, que tenha toda uma predisposição para isso. Com certeza. A influência da mídia, da indústria da moda, da beleza, ela também tem uma parcelinha de culpa nessa história? Bastante grande. Né? E na verdade, assim, o que a mídia faz digamos que intensificar o que nós temos no nosso sistema cultural, né? Que essa cultura, né, de um corpo perfeito. Né? Que corpo perfeito é esse? Né? Um corpo esguio, magérrimo, né? Como as modelos de passarela, por exemplo. Né? Ou algumas atrizes, né, ou atores de televisão. E aí isso influencia significativamente, assim, porque parece que quanto mais magro você é, né, mais aceito pela sociedade você se torna. Ou seja, mais belo você se torna aos olhos dos outros. Né? Então a mídia acaba influenciando nesse sentido, também acaba influenciando, né, quando a gente vê assim, propagandas e mais propagandas influenciando a orientação, né, influenciando através de orientação para dietas de perda de peso. Né? E às vezes você está... 1 ou 2 índices, né, da tua massa corpórea acima do peso, que uma dieta simples resolveria, mas que você acaba se tornando obsessiva, né, pela imagem e que não está adequada com o que você está vendo na mídia, né, com a tua imagem que não está adequada com o que você vê na mídia. E aí você se desespera e torna isso uma situação patológica. Doutora, será que chegou o momento de, quem sabe, mudar esses padrões de beleza, por assim dizer? Olha, eu penso que todo esse movimento, né, em torno do peso, da saúde, da qualidade de vida, tem buscado esclarecer a esse respeito. Né? A questão é que nós ainda temos introjetado muito forte essa questão de que o que é belo é estabelecido por um determinado modelo. Né? E que se a gente sair, né, desse padrão modelar, parece que a gente não é aceito, que a gente não é bem-vindo. Né? Tem algumas revistas, né, infelizmente, que acabam focando muito essa questão, principalmente no ponto que você acabou citando, da questão das dietas, né? Emagreça tantos quilos em tanto tempo, às vezes uns tempos absurdos de conseguir emagrecer realmente com qualidade de vida. Isso também é um outro perigo para quem é um anoréxico?
sinceramente, talvez isso seja uma sentença de morte, né? No sentido de que, assim, o anoréxico ele já tem uma preocupação intensa com a alimentação, né? Ele se esconde de todos e de tudo, né? Para tentar fugir, né, das oportunidades de se alimentar. Então, quando ele percebe assim que existem dietas milagrosas, ou vamos supor, né, é um anoréxico que não consegue se esconder muito tempo, né? Às vezes é um adolescente, a família, né, vez ou outra convida, vamos sair, ou vamos fazer um almoço, e muitas vezes esse familiar acaba sendo obrigado a comer. E aí ganha ali algumas gramas, né? Isso é aterrorizador, né, para essa pessoa. Vamos usar o exemplo de um adolescente, né? E esse adolescente fica extremamente perturbado com isso. Então ele vai buscar, obviamente, qual a forma mais rápida de perder peso. Então não só ele utiliza essas dietas, né, de baixa caloria e pensando o quê? Baixa caloria também está relacionada à baixa de nutrientes. E a baixa de nutrientes nos desequilibra em todos os sentidos, né? E aí, além disso, ele pode associar laxantes, ou ele pode começar a provocar vômitos, enfim, né? Isso acaba se tornando uma bola de neve, pode até, né, gerar aí uma descompensação orgânica e fazer, né, esse adolescente, né, como a gente está usando como exemplo, precisar de uma internação hospitalar para fazer reposição vitamínica, entre outras coisas, né. Doutora, falando em caso de adolescente, né, nesse ponto, a gente tem algum público-alvo que a gente pode acabar citando como é a predominância em caso de anorexia? Então, o que a gente tem assim muito forte é em adolescentes, né? Adolescentes, jovens e adultos, né? A partir ali dos 40 anos de idade, que é bem a fase da vida em que nós estamos muito voltados para a nossa imagem corporal, né? Em que nós estamos muito preocupados, assim, como os outros nos veem. Né? A adolescência é uma fase da vida em que nós queremos provar que nós somos capazes, né? Que nós já crescemos, que nós conseguimos, sem os pais, seguir dali para diante, né? Na juventude, nós já estamos mais independentes, né? Mais independentes ainda. E essa independência nos possibilita escolhas diferenciadas. E dentre elas, olha, eu não quero ser como a minha mãe, que de repente tem aí um alto peso, né? E eu não quero ser igual à minha família, eu quero ser o oposto, então quero ser extremamente magra, né? E aí começa aí uma luta contra o peso e envolvendo essa questão da anorexia. Tem um caso também que eu conheci, né, na minha trajetória profissional, de uma mulher que teve uma perda, né? Ela perdeu um filho, né? E a partir do momento que o filho faleceu, ela desencadeou a anorexia, né? Aos 40 anos de idade. Né? Então, quando nós estamos adultos, na fase adulta, né, a anorexia ela pode ser desencadeada por um fator de agravo assim, na vida, né? Um fator que modifica completamente a vida e a gente tem dificuldade de lidar com isso. Tem alguns sintomas que podem ser considerados principais, que até os familiares podem acabar observando? Sim, com certeza. Assim, quando a pessoa em questão, né, que a gente levanta enquanto hipótese da possibilidade de estar desenvolvendo aí uma anorexia, geralmente essa pessoa se isola, né, porque a anorexia ela tem bem essa característica, né, de que o outro ele entra num processo de introspecção e ele começa a se alimentar dele mesmo. Então a relação com os outros se torna inviável nesse sentido, né, numa questão simbólica. Então eles se escondem. Se forem convidados para sair, principalmente se essas saídas envolverem alimentação, eles começam a rejeitar praticamente todas. Também terminam de fazer a refeição e em seguida vão ao banheiro, né? E aí a gente tem que se atentar para isso. Começam a fazer uso de medicamentos laxantes, diuréticos ou medicamentos que têm efeito anoréxico, né? E aí, nesse sentido, a gente consegue assim ter uma ideia. Bom, se está fazendo uso desses medicamentos, né, se está se isolando, né, se está perdendo peso, né, pode ter alguns déficits também, a menina ela pode parar de menstruar, né, começa a ter também um déficit orgânico na questão anêmica, né, toda a questão nutricional, começa também a ter perda de memória, a ter dificuldade de raciocínio, porque aí quando nós estamos, por exemplo, anêmicos, né, as taxas de serotonina e outras substâncias cerebrais começam a ficar com deficiência, a gente tem dificuldade de aprender, né, de associar as coisas, de relembrar das coisas,
né, e principalmente de raciocinar. É bem grave, né? A gente vai continuar falando sobre esse assunto, a gente vai para um breve intervalo, mas antes eu quero deixar um recadinho. Você pode mandar sua pergunta a partir deste momento para o celular 8505-6342 através do WhatsApp. Mande seu recado e tire suas dúvidas. A gente volta depois do intervalo. Não sai daí. Estamos de volta e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012 ou ainda através de mensagem no WhatsApp no número 8505-6342. O tema de hoje é a anorexia. Doutora, para a gente voltar a continuar falando sobre esse assunto, quais são os principais fatores de risco, né, de um anoréxico? Então, os fatores de risco estão relacionados a toda a confusão metabólica, psicológica, né, que acontece nesse universo, né, da pessoa com anorexia. E aí esses fatores de risco podem se estender, né, para essa questão da relação familiar, e a relação familiar fica extremamente complexa, né, porque a família fica se sentindo impotente, não sabendo o que fazer, né, percebe que o familiar está emagrecendo, né, não modifica os seus hábitos, e aí a família começa a não conseguir ter cada vez mais dificuldades em lidar com isso, e aí essa dificuldade acaba extrapolando assim para uma relação deficitária, pode gerar também, né, a gente sabe que tem pessoas que acabam tendo uma dificuldade significativa, né, de se olhar no espelho, perceber, todas as pessoas falam que ela está magra, né, que ela precisa de tratamento e tal, mas ela se olha no espelho, ela tem uma distorção da própria imagem, né? Sim. Ela se vê, né, com peso elevado, muito mais além do que ela realmente se encontra. E aí essa confusão pode até conduzir essa pessoa para um suicídio, em que na verdade, né, a própria anorexia, para alguns autores, alguns pesquisadores da área da psicologia, pode até se configurar como um suicídio inconsciente, né? Porque se a gente for pensar, a alimentação, ela é base para a vida. Sim. Né? Nós somos alimentados no útero materno, depois que nascemos continuamos sendo estimulados a estar em contato com a alimentação. A gente não vive sem comer, né? Comer é base para a vida. E é muito bom. Muito bom. E é uma outra característica também da pessoa com anorexia, né? Ela não tem prazer na vida. Para ela viver não é bom. E comer, né, para ela também não é bom? Não, ela não sente prazer em comer, pelo contrário. Né? A gente tem que pensar que a anorexia ela não é um transtorno de caráter, ela é um transtorno afetivo, emocional, né? E que é construído, assim, é como se a gente pensasse num tripé. Ela é construído através de um medo profundo de não ser aceito, de não ser amado com a imagem que tem, né? Então, vou emagrecer para ver se eu sou melhor aceito, por exemplo, né? Sim. Então, um medo significativo, uma desistência da vida, né? Uma dificuldade, assim, em se sentir pertencente a esse universo, a esse mundo, né? Então, o anoréxico tem muito isso. E o anoréxico, ele consegue perceber por si só que ele realmente está doente, que tem alguma coisa errada, ou realmente ele precisa de quem está ao redor para observar isso? Então, o anoréxico, ele é extremamente dependente de quem está ao redor para fazer com que ele se dê conta do que ele está fazendo com a própria vida. Porque a gente poderia pensar que o anoréxico, ele se torna dependente do próprio corpo, é como se fosse um bebê no útero. Né? Ele depende dos nutrientes do corpo da mãe, só que ele não reconhece que ele e a mãe são seres independentes. Ele, né, até porque ele se desenvolveu, né, grudado pelo cordão umbilical. Né? Então ele tem, né, a impressão de que ele e a mãe são um só. Então o anoréxico ele tem essa compreensão de que ele não precisa de comida, que ele já tem tudo que ele precisa dentro dele. Né? Então, nesse sentido, ele tem uma dificuldade muito grande de se perceber, né? E que nós, né, nas nossas fases do desenvolvimento emocional, a gente só começa a reconhecer,
né, que a gente tem um corpo lá a partir dos 6 meses de vida, algumas crianças a partir de 1 ano, né, que começam a se tocar, onde o eu está sendo integrado, está sendo construído, né, e aí a pessoa com anorexia, ela tem um déficit nisso. Então ela não consegue se reconhecer, se observar, inclusive ela não aceita que ela está com anorexia, né. Muitas vezes a família precisa fazer uma empreitada, assim, um investimento significativo, né, na relação afetiva com essa pessoa para fazer com que ela se dê conta, né, de que ela tem que nascer, de que ela tem que vir para o mundo, né, vir para fora. E nesses casos já são desde criança, sempre vai acontecer, já vem lá de trás ou não? Então, assim, na verdade, a gente percebe, assim, alguns estudos trazem para a gente informações de que a pessoa com anorexia, ela já cresceu num ambiente que proporcionou, né, oportunizou, né, o desencadeamento desse transtorno, né. Então, um dos fatores, né, que a gente observa, assim, que pode ser desencadeador, é justamente a relação familiar, né. Então, aquela mãe muito apressada, né, que vamos, come depressa, né, aquela mãe que não pôde amamentar, né, mas que também negligenciou de outras formas a alimentação do bebê, né, porque não é só não estar presente, é quando estar presente negligenciar, né, dizer vamos depressa que eu tenho que fazer, eu tenho que limpar a casa, come depressa que eu tenho que limpar a casa, né, pensando que a comida, ela representa pra gente a figura materna, né. Doutora, deixa eu só interromper um minutinho, nós temos uma ligação, alô? Bom, a ligação caiu, mas você pode participar com a gente, então o telefone é 3442-2012 ou ainda através de mensagem no WhatsApp no número 8505-6342. Continuando, doutora, vamos falar um pouquinho então sobre essa relação com a depressão, né? Como é que fica essa situação, né? Então, geralmente, né, a pessoa com anorexia, ela já tem também, ela já carrega, né, e aí se a gente pensando nessa relação familiar, né, nessa relação complexa que ela estabelece com esse núcleo, né, que é pautado através da relação paterna e materna, as pessoas que têm dificuldade nessa relação com os pais, ela acaba tendo uma facilidade maior para a depressão. Crianças que foram negligenciadas, assim, em todos os sentidos, né, porque a gente acha que a criança, ela precisa só de amor, de carinho, né, mas ela precisa de todo o cuidado necessário, de todo o amparo, né, e a gente sabe que na sociedade que a gente vive atualmente, né, o trabalho, a nossa rotina, é uma rotina que nos afasta muito uns dos outros, né, e esse tipo de relacionamento, ele é altamente produtor, né, de depressão, né, então desencadeador, né, de fatores depressivos. Então, nesse sentido, assim, a pessoa com anorexia, ela já tem uma tendência. O que acontece também com aqueles que talvez não tenham uma tendência tão significativa é que a baixa nutricional, a dificuldade metabólica que é imposta pelo organismo em razão da falta de alimento, acaba fazendo com que a pessoa também desencadeie em razão, né, da diminuição das substâncias que nos regulam aí no prazer pela vida, né, onde a pessoa acaba tendo uma depressão. Toda depressão ela é biológica, né, mas no caso da anorexia, assim, ela é uma depressão biológica em razão da falta de nutrientes, inclusive. Muito bem, vamos para mais um intervalo e voltamos já já, não sai daí. Estamos de volta e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012 ou ainda através de mensagem no WhatsApp, no número 8505-6342. O tema de hoje é anorexia. Doutora, a gente antes acabou citando no primeiro bloco a questão da indústria da moda, da beleza, que acabam ditando padrões, né? Mas a gente sabe que todas as mulheres acabam tendo esse cuidado a mais, se preocupando mais com o corpo, mas até que ponto que a gente pode dizer que é normal essa preocupação? Então, nenhuma preocupação a gente considera natural, né?
O natural é a gente, obviamente, se observar, né? E se observar e atender às nossas necessidades, né? Então, se eu percebo no meu corpo que o meu corpo precisa de mais cuidado em determinada área, eu vou dar uma atenção maior para essa área, né? Agora, se preocupar com o fato de ter que, né, de ter que corrigir, né, o que nessa área não está legal, talvez é interessante que a gente faça uma reflexão, né, porque isso geralmente pode estar relacionado, né, a um déficit na autoestima, né, porque quando a gente se estima, a gente se cuida, a gente se cuida porque a gente se gosta, né, eu costumo pensar assim, fazer uma relação com essa questão da autoestima, de que, por exemplo, né, geralmente, né, a maioria das pessoas hoje em dia tem um animalzinho de estimação. Por que a gente chama um animal de estimação? Porque a gente estima, porque a gente tem dentro da nossa casa, né, ou próximo, né, muito próximo da gente, a gente cuida, né, cuida dando banho, cuida medicando quando precisa medicar, enfim, né, a gente proporciona para ele tudo que ele precisa, né, enquanto necessidade, para que ele possa, né, ficar bem. E quando nós temos autoestima, né, e nós estamos estimando a nós mesmos, nós temos toda esse olhar para as nossas necessidades e não como uma preocupação excessiva. E aí, quando a gente começa a se preocupar demais, por exemplo, eu não vou à praia porque tô com muita celulite, né? Ou não vou à praia porque o biquíni em que eu uso está muito apertado. Né? Ou então, não quero mostrar meu corpo, não quero que as pessoas me vejam, odeio minha barriga, né? E aí quando a gente faz essas falas, né, pra gente mesmo, é um sinal de que a gente precisa parar e refletir sobre como que nós estamos nos estimando, né? Como que nós estamos nos observando e como que nós estamos atendendo às necessidades do nosso corpo, né? Porque gorduras a mais, celulites, né, qualquer alteração na pele, são sinais que o nosso corpo está dando de que tem alguma coisa que nós estamos fazendo que não tá dentro dos padrões naturais, né, que não está dentro do equilíbrio. Como é que é feito o diagnóstico de anorexia, doutora? Então, geralmente a pessoa com anorexia, né, infelizmente, acaba procurando o médico quando a doença já está bastante agravada, né? Quando já existe uma perda de peso, né, uma perda ponderal significativa, já tem alteração metabólica, já tem alterações, né, transtornos psicológicos envolvidos, e aí normalmente ele é levado pela família, né? E aí o médico geralmente recebe, né, faz o diagnóstico, porque daí ele coleta da família, se a pessoa tem condição de falar, ele coleta da pessoa, né, do comportamento, né, coleta informações a respeito do comportamento alimentar, o comportamento no dia a dia, né, a relação afetiva, né, a relação que essa pessoa está estabelecendo com a comida, que geralmente é completamente aversiva. E aí, em alguns casos, é necessária a internação, em outros casos, se faz tratamento medicamentoso, né, associado a medicamentos para o restabelecimento orgânico e também psiquiátricos e tratamento psicológico. O acompanhamento desse paciente deve ser feito com qual especialistas, né? Psiquiatra, né, psicólogo, endocrinologista, né, e qualquer outra área específica, porque há casos também de que pode ocorrer uma insuficiência renal, né, em razão da quantidade de medicamentos para provocar, né, não só os laxativos, mas os medicamentos para provocar, né, o trato urinário ser estimulado e essa pessoa ter mais, né, e ter mais idas ao banheiro para não inchar, né, porque não é só o peso que incomoda o anoréxico, né, é o inchaço também, né. Então, se ele tem retenção de líquido, ele acaba buscando medicações que possam resolver essa questão. E por quanto tempo que é feito esse tratamento? Tem um ponto que tu dá para dizer assim, não, agora a gente consegue parar, vai de caso para caso, como é que funciona? Varia de caso para caso, né, mas eu costumo pensar assim, que a anorexia, tanto a anorexia quanto a bulimia, né, que às vezes os transtornos estão associados, na maioria das vezes estão associados, é como se fosse um tratamento para drogadição, né?
a pessoa ela tem que se tornar vigilante de si mesma para sempre. Né? Porque desencadeou um problema, e todo problema que foi desencadeado, ele pode, de certa forma, ter uma recidiva, né? Então, tem sempre que ficar se observando, sempre fazendo acompanhamento, né? Não existe uma cura. E como é que é conviver com esse diagnóstico, então? Então, conviver com esse diagnóstico é estar em contato consigo mesmo, né? Recuperar o amor por si mesmo, pela vida, né? Admitir que passou por uma fase da vida em que esteve doente, né? Em todos os sentidos, que a anorexia é uma doença do corpo, da mente e da alma, né? E se conscientizar de que adoeceu realmente, que precisa de cuidados e que precisa estar vigilante consigo mesmo, né? Estar em contato com o amor próprio. Quando a gente começou, a gente também falou do público, né, que é os adolescentes, então peço atenção dos adolescentes nesse momento, já principalmente para falar da questão da prevenção. Isso. Como dá para a gente prevenir, evitar que se torne, acabe tendo este transtorno, né, doutora? Sim. Então, né, o que a gente indica, né, que as famílias têm um olhar, eu vou falar assim numa linguagem bem popular, porque eu acho que popular e ao mesmo tempo muito significativa no meu ponto de vista, que é a amorosidade. Olhar para os seus filhos com muito amor, né? Ter essa relação afetiva significativa, profunda, na essência, de compreender o outro, né? O medo que o outro tem, se eu comer, se eu engordar. Não, mas se você comer um pouquinho a mais hoje, amanhã você pode compensar, vamos numa nutricionista, vamos equilibrar, né? Muitas vezes as pessoas procuram um nutricionista para emagrecer. Sim. Deveriam, na minha opinião, procurar um nutricionista, né, para buscar uma qualidade de vida maior, porque a obesidade ou um peso mais elevado, ele acaba proporcionando adoecimento. A obesidade, inclusive, é uma doença. Sim. Também, né? Então, nesse sentido, assim, proporcionar para o filho essa segurança, né? De que se ele ganhar peso, ok, ele vai ter apoio, ele vai ter respaldo, ele vai ser aceito, vai continuar sendo amado com tudo que ele é, com tudo que ele tem, né? E vai ser auxiliado a lapidar suas dificuldades, claro, né? E aí, num segundo momento também, né? E talvez, assim, nessa questão, pensando nessa questão da prevenção, ampliar as idas ao médico, né? Fazer os exames periódicos, ver como é que está a insuficiência, né? Ou se está suficiente, né? As vitaminas, porque as fontes de vitaminas que nós precisamos, nós encontramos todas na alimentação. Sim. Né? Então é importante a gente averiguar isso, né? Se o adolescente está dormindo demais, observar isso. É natural a gente dormir, né, na adolescência, mas é interessante que esse sono seja observado pelos pais e que tudo isso configura um cuidado, né? Que é esse cuidado que é necessário e que às vezes não pode ser oferecido lá na primeira infância e que pode ser, né? Nunca é tarde para a gente resgatar o que não pode ser feito antes. Com certeza. Estamos chegando na reta final, doutora, mas antes eu queria trazer um dado, que hoje a taxa de mortalidade por anorexia está muito elevada e está sendo comparada com câncer de mama, então é um alerta além de tudo, né? E também que no Brasil 100 mil adolescentes são afetados com a doença como bulimia e anorexia. Destes 90% são do sexo feminino. Isso mesmo. É um número assustador. Assustador. O que fazer para a gente tentar mudar isso? Então, eu penso que está começando, né, pela tua preocupação em trazer esse tema para o teu programa, assim, né, a gente conversar sobre isso, né, a gente tem que começar a quebrar paradigmas de que falar sobre as situações trazem elas. Isso não é verdade, né? Eu lembro de uma campanha do INCA, né, há uns 3 anos atrás, de que a informação pode salvar vidas. Então, se eu tenho informação de como acontece, o que acontece, como acontece, o que eu devo fazer, com certeza, assim, a situação não vai chegar a um agravo como esse, né? Porque realmente, assim, os déficits de vitamina, né, o fato de ficar sem comer e toda essa alteração que é provocada, né, na pessoa com anorexia, na maioria das vezes é irreversível, né? Irreversível. Então, vale a pena a gente olhar para isso, a gente discutir sobre isso, né, disseminar, né, para nossa convivência, conversar inclusive em casa com os filhos sobre isso, é fundamental. Muito obrigada, doutora, por ter aceito o nosso convite e participar do Abraçar Saúde. Eu que agradeço, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Que bom.
Bom, nós vamos ficando por aqui, mas antes, claro, tem o nosso momento de reflexão. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 34. Primavera Saúde vai ficando por aqui e nós voltamos semana que vem com mais um tema. Até lá! Tchau, tchau!